Estamos aqui nessa noite fria de terça-feira para a aula de Direito Processual Civil, para tratarmos a respeito dos recursos e recursos dentre outros pontos, como já vimos nos repetitivos, já vimos a respeito, vamos ver inclusive hoje a respeito da ação rescisória, tá? Nesse momento, pessoal, eu quero que vocês tenham aberto aí no material de vocês o Código de Processo Civil. Eu já pego o computador de vocês, CPC, e peço para vocês já abrirem o artigo 966. Então abram aí o CPC e vá até o artigo 966 do Código de Processo Civil. Então, CPC, artigo 966, logo acima do artigo 966, vai constar o tema da aula de hoje, que é ação rescisória. O tema da aula de hoje, que é ação rescisória. E nós vamos começar a estudar a respeito desse assunto, a respeito da ação rescisória, e eu quero colocar algumas perguntas para vocês já irem anotando para a gente ao longo do estudo, ao longo da aula de hoje, nós já irmos tratando a respeito dessas respostas, tudo bem? Então, nesse momento eu já quero que vocês escrevam, para quem estiver escrevendo inclusive no computador, no celular, eu vou querer que vocês partilhem entre vocês nos grupos de WhatsApp da vida aí, as perguntas, ok? Que serão colocadas agora para a gente ir dialogando na nossa aula com perguntas e respostas a respeito desses conteúdos. Conforme nós vamos estudando, a sequência do estudo vai respondendo essas perguntas, tudo bem? Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente pode fazer para fins do nosso estudo da aula de hoje, que eu repito, da ação rescisória a partir do artigo 966 do Código de Processo Civil, é o seguinte: ação rescisória é um recurso? A primeira pergunta, então, é: ação rescisória é um recurso? Continuando, a respeito, a gente vai dar uma estudada e a gente vai ver que não, que ela não é um recurso, ok? Só que tem outros pontos a mais para a gente analisar, sendo certo, gente, que pode se chegar a pensar, poxa, como que não é um recurso se eu vou me valer dela somente quando tiver sentenças, quando tiver acórdãos, ou seja, quando tiver sido esgotado ali as vias jurisdicionais para a solução daquela lide, daquele conflito. E o que vale quando a gente já tem uma sentença, quando a gente tem um acordo, professor, não é um recurso? Então vejam, tem quem pense, né? Poderia um leigo aí pensar que essa ação rescisória seria sim um recurso, mas na verdade a gente vai ver que não, tá bom? O primeiro passo é a primeira resposta. Eu não quero ficar passando resposta aqui, mas eu vou querer que vocês passem para mim respostas um pouco mais aguçadas, um pouco mais fundamentadas do que o sim e o não, tudo bem? Um outro ponto que a gente pode imaginar é quem tem
Antes de quem tem legitimidade, a pergunta é a seguinte: quais são as situações que admitem a propositura da ação rescisória? Em quais situações se admite a ação rescisória? Em quais situações se admite a ação rescisória? Doutor, Pois não. um questionamento, assim, uma dúvida. Essa Oi, questão da propositura da... É a Meiriane. oi, Essa Meriane. questão da propositura da ação rescisória, deixa eu ver se eu entendi bem. Às vezes a gente pede uma rescisão contratual, equivale-se a essa do artigo 966 ou não? Não, e uma boa pergunta. Vou até deixar aqui anotado, né, sua participação, Meriane. Muito obrigado e parabéns pela pergunta. Quando existe uma relação contratual e esse contrato é descumprido, a parte busca uma ação de conhecimento. E aí, essa ação de conhecimento, ela chegando ao seu trânsito em julgado, vamos colocar a situação de que houve até um recurso para o Tribunal de Justiça, só que acabou ocorrendo o trânsito em julgado da última decisão dada naquele recurso. Eventualmente, dentro das circunstâncias que nós vamos estudar na aula de hoje, seria cabível a ação rescisória. Só que não existe uma ação rescisória sem que antes dela já prescinda uma, já exista, quer dizer, uma ação transitada em julgado. Então, nesse caso que você me colocou, que existe uma relação contratual em que, no final das contas, um dos contratantes acabou descumprindo o contrato, haverá uma ação inicial nessa circunstância. Não existirá um trânsito em julgado até o presente momento. Então, quais serão os requisitos para que se exista uma ação rescisória? Necessariamente, um dos requisitos vai ser uma prévia ação já transitada em julgado, uma ação do processo civil. Tudo bem? Boa pergunta, viu? Já coloquei a amarelinha aqui. Não, gente, para quem chegou e aí, nós passamos duas perguntas até agora. Ação rescisória é um recurso? Eu já passei para vocês que não. E ação rescisória não é um recurso. A resposta dada aí para a Meriane, que todos vocês escutaram, provavelmente vai acabar servindo aí também, né? Por esse motivo, vai acabar servindo por esse motivo como uma resposta do porquê que não é uma ação, não é um recurso, né? Pergunta que eu coloquei: em quais situações se admite a ação rescisória? Em quais situações que se admite a ação rescisória? Continuando, uma boa pergunta que pode ser colocada aqui: o rol, o rol do artigo 966, o rol do artigo 966 do CPC é taxativo ou é exemplificativo? O rol do artigo 966 do CPC é taxativo ou é exemplificativo?
E superada essa primeira e segunda, ou melhor, essa segunda e terceira pergunta, vamos para uma próxima pergunta importante também. Vamos colocar, qual é o juízo competente? Qual é o juízo competente para o julgamento da ação rescisória? Qual o juízo competente para o julgamento da ação rescisória? Ok? Então, qual é o juízo competente para o ajuizamento da ação rescisória? A próxima pergunta é: para ela ser proposta, existe um prazo? Se sim, qual é? É o seguinte, existe prazo para ser proposta uma ação rescisória? Ou eu posso, mesmo já existindo uma sentença transitada e julgado, eu escolher a data que eu venha propor a ação rescisória? Eu posso propor para o resto da vida, eu que vou escolher, vai ficar a meu critério. Acredito que é a partir do conhecimento, né, que você tenha do fato em si, que aqui parece que menciona erro ou coação. E a gente vai acabar visualizando que existe um prazo, sim, esse prazo de 2 anos a ser contado ali do trânsito em julgado, tá? Mas isso tudo a gente vai não só falar da boca para fora, nós vamos ver na letra da lei, vamos ver sim o conhecimento do conteúdo de uma forma mais significante, tá? Então a última pergunta foi justamente, deixa eu ver como que eu coloquei? Para a ação rescisória ser proposta, existe prazo? Existe um prazo? Se existe, qual é? Posso dar a resposta, professor? Vamos, olha, não vou negar não. Pode dar a resposta, mas a gente vai passar para as respostas posteriormente, sim, mas claro que pode passar, sem problema algum. Artigo 975. Se extingue em 2 anos os contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, 970. O caput, né? Fica aqui no caput do artigo 975, conforme bem foi lido. Quem que me leu aí agora, que eu não... leu tão rápido que eu acabei não pegando. Meiriane. De novo, parabéns, Eu sou... Meiriane. Sem você, minha aula não é minha aula, viu? O direito à rescisão se extingue em 2 anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, acaba esse artigo aqui de forma singela e objetiva respondendo essa pergunta e a gente volta para a resposta mais à frente, né? Mas já, que maravilha, né? Já ficou até respondida aqui a pergunta. E eu quero parabenizar vocês, a sala não para de entrar acadêmicos, eu estou ficando feliz com isso, que maravilha. Aí eu coloquei qual que é o perguntei qual que é o juízo competente, eu perguntei se tinha prazo. Legal, outra pergunta top do verão também. Uma outra pergunta para fins do nosso estudo na aula de hoje da ação rescisória, que ela é muito relevante, é quem
tem legitimidade ativa para propor ação rescisória. Então, vamos colocar aí no caderno, ou no computador. Caderno é coisa do passado, né? Quem tem, ou possui, tanto faz, né? Legitimidade ativa para propositura da ação rescisória. Quem tem legitimidade ativa para a propositura da ação rescisória. Posso responder de novo, professor? É à vontade. Está elencado no artigo 967. E o que diz o artigo 967? Tem legitimidade para propor ação rescisória. Inciso 1, quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular. Inciso 2, o terceiro juridicamente interessado. Inciso 3, o Ministério Público. Isso daí. Só que a gente vai ter que dar uma analisada nesse ponto aí, por exemplo, porque imagine só que o Ministério Público ele não fosse uma causa em que ele devesse atuar. Por exemplo, não era uma causa que envolvesse menor, etc. Que ele não tivesse o porquê da participação. Será que mesmo assim ele teria legitimidade? Nós vamos acabar tratando a respeito disso, tá? Professor, no caso aí, o Ministério Público, por ser fiscal da lei, ele não entraria nessa situação? O Por isso que ele fundamento da poderia ação, propor? o fundamento da ação rescisória é justamente nesse sentido. Só que em direito disponível, o Ministério Público ele não mete o bedelho. Vamos assim falar, que se for de interesse particular, interesse privado, eu não vejo o porquê por mais que ele seja o fiscal da lei, a lei não atribui para ele a legitimidade extraordinária em todas as circunstâncias. Então, de duas uma, ou ele tem legitimidade extraordinária, ou, na outra circunstância, ele tem que ser chamado para opinar a respeito, para dar os seus pareceres, né? Então, vamos imaginar que existe uma ação de alimentos em que a mãe da criança, ou o pai da criança, geralmente é a mãe, ela não foi até o Ministério Público, ela foi até a Defensoria Pública e a pessoa teve ali, a mãe teve ali resguardando o direito dos seus filhos, do seu filho, no caso aqui no exemplo, o amparo, a assistência jurídica da Defensoria Pública. O Ministério Público, nesse processo, em nenhum momento ele vai ser ouvido como parte ativa, com legitimidade ativa. Ele vai ser ouvido ali como fiscal da lei, nessa circunstância, porque a lei atribui que ele atue como fiscal da lei nessa circunstância. Mas existem circunstâncias em que a lei não coloca o Ministério Público para atuar como um fiscal da lei. E também existe, nesse exemplo que eu citei, para você ter noção do poder do Ministério Público, o Ministério Público, ele inclusive poderia ter atuado no polo ativo dessa ação. Ele poderia, inclusive, ter atuado no polo ativo dessa ação, só que na maioria das vezes, há a orientação de ser encaminhado até a Defensoria Pública, até por conta do número de processos e do trabalho do membro do Ministério Público. Provavelmente ele iria propor uma ação ali naquela circunstância, mas que ele poderia, ele inclusive poderia. Ele tem legitimidade para tanto. Então, ou ele poderia exercer, nesse exemplo que eu falei, a legitimidade extraordinária no polo ativo, ou então ali ele colocaria ele seria ouvido como o fiscal da lei. Só que não são todas as circunstâncias que o Ministério Público ele é chamado pelo nosso ordenamento jurídico e não vai ter, portanto, assim, atribuição de no polo ativo, né? Em todas as circunstâncias, tá? Só abrir a parte aqui. Uma próxima pergunta.
Coloque aí, existe a necessidade de pagamento? Existe a necessidade de pagamento? Existe a necessidade de pagamento? Existe a obrigatoriedade de pagamento para a propositura de tal ação? Qual ou é? Se a resposta for sim, né? Alguém faz a pergunta aí? Pois não? Ó, tem uma pergunta bacana, gente. É qual o valor da causa, né? Pode aproveitar e colocar na mesma aí, ou então abaixo. Qual o valor da causa? Alguém ia me chamando? Alguém ia me chamando aí? Mais ainda, existe a possibilidade de recurso? Ah, existe a possibilidade de recurso? Em face das decisões na ação rescisória? A última pergunta foi: existe a possibilidade de recurso em face das decisões da ação rescisória? Ocorridas na ação rescisória? Copiaram tudo aí? A gente tem um grupo, pessoal, alguma coisa assim? Essa turma tem algum grupo? Professor, dessa matéria a gente não tem grupo. Pessoal, se vocês puderem ir compartilhando aí com as perguntas que vocês acabaram de fazer aí no grupo de vocês, tá bom? Porque é o seguinte, vamos responder essas perguntas e conforme nós vamos respondendo essas perguntas, o acadêmico, a acadêmica que vai respondendo a essas perguntas vai ganhando a pontuação na parcial 2. Eu decidi como que vai ser a parcial 2, galera. Galera, é com todo respeito, tá? Na aula dessa semana e na aula vamos provavelmente ter aula até a semana que vem e encerramos a aula e vamos para as oficiais depois, tá? Na participação de vocês eu vou colocando a pontuação para o acadêmico, para a acadêmica que participa e para aquele acadêmico, aquela acadêmica que ficou sem pontuação da parcial 2 por participação,
vai ter o direito de fazer as questões que eu vou colocar oportunamente para vocês no portal e vocês vão ter até a data da oficial para fazer a realização dessa atividade no portal. A pontuação que você tirar lá no portal, então, vai ser a pontuação que vai ser colocada na sua nota da parcial 2. Para você acadêmico, para você acadêmica que você também participou da aula, você tem todo o direito de fazer a atividade do portal, sem problema algum, mas ainda que você tire 0 na nota da atividade do portal, eu vou lançar a sua nota máxima pela participação, tá? Isso aí acaba sendo uma questão de justiça, né? Participou, demonstrou interesse. Eu já disse a vocês que eu vou conferir a pontuação, tá bom? Ok, ok, ok. Onde você vai colocar as perguntas? Qual negócio lá encontra? Eu vou colocar, boa pergunta, eu vou colocar na aula 1 da unidade 1. Aí eu só vou especificar, questionário da Unidade 1. parcial na unidade. Eu não coloquei ainda, tá? Eu vou colocar ainda. Mas eu vou colocar essas questões valendo pontuação para parcial 2, eu vou colocar na unidade 1, aula 1. Tá, meu nome é Aula. Paulo Ivan, já participei aí, eu quero nota 10. Rapaz, você sabe que você ia passar em branco? O cara que faz uma pergunta importante dessa aí ficar sem pontuação, não pode, né, Paula? Fala a Obrigado. verdade, né? Não, tem que... Quem não chora não mama, Paula. Quem não chora não mama. Pessoal, eu vou querer que vocês façam o seguinte a partir de agora. Eu vou querer que vocês façam a leitura, pegando o CPC. Eu quero que vocês façam a leitura do artigo 966 até o artigo 975. Vou dar 10 minutos para vocês efetuarem essa leitura. E com a leitura do artigo 966 até o artigo 975, eu quero que vocês tentem encontrar as respostas dessas perguntas. Ok? Se você não encontrar, procure, dê uma procurada rapidazinha aí no Dr. Google, no livro acadêmico que você pode ter em suas mãos aí também, e aí tente achar a resposta, sendo certo que, claro, caso você verifique e encontre no portal também, esse conteúdo ali provavelmente na aula 15, no encontro 15, você também pode colocar as respostas, tá? Professor, deixa eu Pois fazer uma não. pergunta. No artigo 968, inciso segundo, ele fala depositar a importância de 5% sobre o valor da causa. Isso Essa é a seria resposta. o valor da causa anterior, né? Eu teria que 5% fazer o depósito disso? Isso mesmo. Obrigada. Você acabou de falar aqui para gente a resposta de uma das perguntas. E, gente, sem brincadeira nenhuma, vocês podem até colocar o áudio aqui mesmo na aula, pessoal. Eu encontrei tal resposta no artigo tal. Sem problema algum, gente. Participação plena de vocês aqui na sala de aula, tá? Então, 10 minutinhos para vocês acharem aí as respostas. E eu tenho aqui as perguntas. O acadêmico ou a acadêmica que eventualmente está sem as perguntas, manda uma mensagem aqui no meu WhatsApp que eu passo as perguntas por WhatsApp, tá? 10 minutos, galera. Qual? 966 até 975 do CPC.
Professor, Pois não. a competência é do tribunal que proferiu a decisão, só que não seria a mesma turma, no caso? É porque assim, a resposta eu não encontrei aqui, mas eu estava lendo um Google, esqueci o nome do site, em que fala que a competência é do tribunal que proferiu a decisão, mas não pode ser o mesmo relator. Se refere, agora eu não sei qual é o artigo aqui. Só para te esclarecer uma coisa. No processo civil, a gente não tem aquela coisa do processo penal que o juiz que começou é o juiz que termina. Até o juiz que fez a fase de instrução, essas coisas todas, né? Ainda que ele mude a competência, ele tem que permanecer, sabe? É cheio de 9 horas a justiça penal em relação à justiça civil. Desculpa a fala, né? Cheio de 9 horas, mas existe uma exigência, uma necessidade maior de um juiz que iniciou um processo criminal que ele permaneça até a fase do julgamento final daquele processo. Não é o mesmo que ocorre no processo civil, e é certo que, inclusive, os membros de uma turma, eles acabam mudando com o tempo. Então, imagine só, com o trânsito em julgado, com o prazo de 2 anos se passaram, será que o mesmo membro daquela turma que ainda se encontra presente? Então, não se faria o porquê, né, de analisarmos, mas imaginando que o problema se deu aqui no estado do Mato Grosso, a ação inicial no juiz singular aqui em Tangará da Serra, foi para recurso no tribunal lá em Cuiabá, transitou em julgado, antes de superar os 2 anos do trânsito em julgado, é proposta uma ação rescisória, e aí eu posso propor, na verdade, eu vou me valer do direito a propor uma ação rescisória dentro daqueles incisos do artigo 966. Aí eu pergunto, eu posso propor essa ação rescisória lá no estado do Mato Grosso do Sul, lá no estado de São Paulo, etc? Entenderam? Então é nesse sentido que se coloca, tá? Nesse primeiro momento. A gente volta a comentar mais já já, tá?
Professor, Pois não. eu perdi o começo da aula. As questões é para te entregar de que forma? Só para você fazer, e quem responder de forma dialogada em aula recebe pontuação no parcial 2. Recebe ponto? Isso mesmo, na parcial 2. Minha internet tá ruim aqui, professor. Uhum. Irei postar no portal aula 1 da unidade 1. Alguém já terminou a leitura do 966 975 com as respostas? Quem estiver sem as perguntas, manda para mim no WhatsApp ou para algum amigo aí da turma que eles compartilhem com vocês, tá? As perguntas. Professor, eu terminei de ler, mas tem algumas que eu não encontrei resposta, pelo menos eu não entendi que tinha resposta no Então, código. Né? Tipo, seguinte, então vai lá no encontro 15, vai na pré-aula do encontro 15. Falo isso para você e para todos que escutam, tá? Todo o conteúdo da aula de hoje se encontra no encontro 15 lá, do material acadêmico de vocês. tá. A questão do valor da causa, por exemplo, não está escrito no código. Está escrito ali a parte do pagamento de 5% do valor da causa, mas pelo que eu vi em outros lugares, fala que é o mesmo valor da causa originária, corrigido, né? Então tem essa taxa que tem que pagar, que também é a resposta da outra pergunta, né? Um pagamento que é obrigatório para poder propor a ação, que é 5% do valor da causa, e sem passar de 1.000 salários mínimos, o que tem outros limites ali, mas, enfim, é o valor de 5%. Então, e a possibilidade de recurso, eu achei um texto num desses sites de discussão jurídica que, essencialmente, o cara parece que no escritório dele, o pessoal começou a debater sobre esse tema, ele defendia que cabe recurso, e o resto dos colegas deles defendia que não, e ele escreveu um texto gigante para defender a posição dele. Então, não só não está escrito, como, pelo jeito, gera debates. É que, na verdade, quando a gente faz uma pesquisa, né, o interessante é que a gente aguce mesmo na pesquisa, não é a gente... Não estou falando que você não... você parou na primeira, mas o que eu quero dizer é que, de fato, até essa questão hoje em dia, falando das fake news, né, porque tem tanta coisa que se publica hoje, e às vezes a gente não pega num bom blog, num bom site, etc. Então, esse aí aparentemente não foi um bom lugar que você, assim, não foi uma boa notícia, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: eu, por exemplo, posso publicar um texto na internet com a minha opinião. E quem que sou eu, né? O que eu pesquisei? Será que as pessoas me conhecem, sabem do meu conhecimento? Por isso que obra de iniciação científica, se for publicada aqui no Brasil, tem até a questão do Qualis, né? Tem uma significância maior. Só que o conteúdo é um conteúdo um pouco restrito, né? Na verdade, na minha vida toda, eu vim trabalhar numa ação rescisória, foi no ano passado, se eu não estou enganado. Entenderam? Então é assim, uma ação rescisória na minha vida inteira é uma coisa que não é muito comum se falar em ação rescisória. E aí, quando a gente vai pesquisar, tem
procurar muito mais do que para as outras coisas, porque é uma coisa que não é tão comum, a tal da ação rescisória. Mas a gente vai ver ali que não vou falar que cabe recurso de apelação, que cabe recurso de agravo de instrumento, mas embargos de declaração, o próprio agravo regimental no tribunal, o próprio recurso especial e recurso extraordinário, esses são recursos cabíveis diante da ação rescisória, tá? Isso vocês conseguem, no material que eu encontrei, vocês conseguem, e postei lá no encontro 15, vocês podem ter acesso, tá bom? Professor, na aula 15, no encontro 15 aqui do portal, fala que a competência da ação rescisória originária de tribunal, que a julgará quando proposta contra as suas próprias decisões e contra as decisões de juízes de primeiro grau a ele vinculado. Essa é uma resposta. Só para defender o que eu falei ali do texto, a gente só teve 10 minutos aqui, então realmente não ia dar tempo de me aprofundar muito, né? E eu vi aqui agora que é um texto no jus.com.br, isso que é um artigo de 2001, eu não tinha reparado na data ainda. Então ele é anterior ao CPC atual também, né? Ele é anterior pra caramba. Enfim, só queria dizer isso. Fica à vontade. Eu só faço o comentário porque eu tenho contato com pessoas que já buscaram ali no mestrado e no doutorado, eles são obrigados a ter produção científica. E os orientadores deles comentam, eles falam do número, eles têm que, para um determinado assunto, para eles pesquisarem a respeito, ver se não vão encontrar algum tema similar, eles acabam fazendo pesquisa de mais de 25 mil obras. Você consegue me entender? Eu falei assim, que exagero, como assim? É isso, e a pessoa fica lendo o dia inteiro, e fica pesquisando, e fica lendo algumas delas em língua inglesa, ou muitas, a maioria delas, então é complicado, gente. A nossa graduação, ela é um pouco mais suave em relação a isso daí. Professor, quanto aos recursos, no material disposto, fala que cabe embargos de declaração, agravo interno e recurso especial, mas podem caber, né? Isso é um pressuposto. Embargos de declaração, agravo interno, recursos especiais e extraordinário. Lógico, né? Nessas decisões vai estar ferindo alguma coisa Isso mesmo, da letra da lei, né? No caso do agravo interno, quando o relator acaba negando, é aí que é cabível um agravo interno. Exceto se for em mandado de segurança. Mas coisas que às vezes só na prática mesmo a gente pega. Professor, então, para não dizer que eu não estou participando da aula, porque assim, aqui eu pesquisei aqui, que eu encontrei no jus.com.br também de 2018, julho de 2018, fala daí que não cabe recurso. Então, como eu não estou entendendo direito o que vocês estão falando aí, eu vou ficar de fora me mantendo sem responder, professor, porque aqui para mim, quando eu estou pesquisando, aparece esse artigo que fala ação rescisória, uma ação autônoma, que tem como objetivo desfazer os efeitos de sentença transitada em julgado. Aí fala também que não cabe qualquer recurso. Gente, fazendo que nem a Poliana aí, acabei pegando o nome dela aqui, que eu acabei me lembrando, eu estou até me esquecendo. O nome de quem acabou comentando aí? Meiriane. Obrigado, Meriane. Quem mais? Tiago. Mais alguém? O meu senhor já falou, mas eu não sei se o senhor vai contar, porque meu comentário, não sei se acho que não agregou, né? Não, claro que sim.
Oi, Mais alguém? professor. Oi. Então, em questão igual a Poliana falou, na minha pesquisa também fala que não cabe, assim, onde eu pesquisei, que foi no site da Migalhas, que eu sempre gosto de pesquisar, fala que também não cabe recurso contra a decisão, que seria uma ação autônoma de impugnação. Gostaria de saber mais, porque eu também estou meio perdida, não cheguei no começo da aula. É que na verdade, assim, para quem chegou depois, pessoal, eu comecei falando do conteúdo da aula de hoje, que é a ação rescisória, e falando que nós iríamos para o estudo da ação rescisória com o fim de responder algumas perguntas, e que quem fosse passando as respostas dessas perguntas também iriam ganhar a pontuação da parcial 2. E eu passei as perguntas, e terminado de passar as perguntas, eu abri o prazo de 10 minutos para vocês acabarem respondendo e a gente ir para a aula dialogada. Foi simplesmente assim. E em relação a todas as respostas que vocês estão passando, por mais que pareça contraditória, não há contradição. Não, que a gente não chegou no momento das respostas ainda, mas eu estou gostando dessa discussão, porque de fato na ação rescisória não cabe recurso. Então, o que seria o sentido de falar assim, não cabe recurso? Teve uma decisão interlocutória? Teve, não cabe agravo no instrumento. Teve um acordo ali? Teve. Não vai caber o recurso de apelação, né? Não caberia um recurso de apelação. Como vocês sabem, o recurso de apelação cabe de uma sentença. E como vocês devem estar pesquisando, estudando, a ação rescisória, ela não é proposta no juiz singular de Tangará da Serra. A ação rescisória ela vai ser proposta no tribunal, ou contra um acórdão do próprio tribunal que já transitou em julgado, ou se não chegou a ir até o tribunal, na sentença de um juiz que já transitou em julgado, que não chegou até a fase de ir até o Tribunal de Justiça. Então, nesse sentido, é incabível. Professor, uma coisa que eu achei interessante foi no artigo... Eu só não quis terminar por conta que interromperam o áudio aqui, mas só para eu comentar, o sentido de falar assim que não cabe recurso é nesse sentido, de contra decisões interlocutórias, contra, no caso, o acordo, não vai caber recurso. Só que, gente, embargos de declaração, se houver a proibição do embargo de declaração, é porque tem alguma coisa estranha no nosso ordenamento jurídico. Então, vamos supor, o juiz coloca que a parte tem as nomenclaturas corretas, né, a serem utilizadas, a decisão rescindente de rescisão, vamos colocar a parte autor e parte ré, se ele troca o nome, claro que eu tenho direito a embargo de declaração, sabe? Se no final das contas ele julga de uma forma contrária à fundamentação, o dispositivo de uma forma diferente da fundamentação, claro que eu tenho direito a embargo de declaração. Não vai me vedar isso de forma alguma, nesse sentido só de esclarecimento, obscuridade, contradição. No entanto, não vai caber isso que eu falei, recurso de apelação, não vai caber agravo de instrumento. E, gente, se está ferindo a lei, vocês acham que não vai poder ir até o STJ? Se está ferindo a Constituição, vocês acham que não vai poder ir até o STF? Com certeza vai poder ir. Essa é a minha opinião, tá? Aí, tudo bem? A Luana vai comentar alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Eu estava lendo aqui também sobre o valor da causa, que é igual o Thiago tinha comentado, também no site de Migalhas. Aí aqui eles falam assim, que na primeira instância acolheu parcialmente a impugnação para habilitar 9 mil o valor da ação rescisória, consignando que o valor da causa correspondia ao valor do processo de conhecimento com a devida atualização. Aí isso eu acredito que seja assim, um comentário deles. Eu não sei se está certo, se procede, se é o valor da causa mesmo, ou se é eles debatendo entre eles. Uhum. Ô, Luana, eu só não sei se você é a Luana Caroline ou a Luana Souto. A Luana Souto Rodrigues.
Tá, obrigado. Pois não? Professor, pontuando aí, é bom lembrar que no parágrafo 1º do artigo 968, ele traz ressalvas, né, em relação a esse pagamento para a União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e as suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de justiça gratuita. Então, essas pessoas, elas não vão pagar para poder entrar com a ação, certo? Ou em cima de 5%, né? Faz todo sentido essa colocação. Muito obrigado até pela participação. Professor. Outra coisa também, em relação o direito à rescisão, né? Falou que se extingue com 2 anos, mas existe também a questão do inciso 7 do artigo 966, que fala quando se acha uma prova, né? Que até então ela não haveria sido descoberta dentro do prazo de 5 anos. Ou seja, dentro do prazo de 5 anos surgiu uma prova que poderia mudar toda a forma de julgamento, você poderia entrar com a ação rescisória. Isso. E vai guardando isso daí para isso, faz parte da resposta também, mas vai guardando isso daí para a gente chegar na resposta completa aqui. Pessoal, professor, pelo que eu vejo, depois não. Professor, a Vanessa está falando. Eu tô meio perdida também, porque eu entrei depois na aula. Então, a ação rescisória, que está perguntando se é um recurso, ela seria um recurso? Na verdade, não. Ela é constituída. Ela não é um recurso? É porque onde eu tô lendo aqui, tá falando assim que ela é uma ação autônoma de impugnação. Eu não entendi, eu fiquei meio perdida nessa... Ela tem a natureza, justamente esse é o nome dado, natureza de ação autônoma. Ela não deixa de ser uma ação de conhecimento, só que com esses pré-requisitos, não é? Mas ela é uma ação autônoma de conhecimento com o fim de impugnação. É uma ação autônoma de impugnação. E impugnação do quê? Justamente daquela decisão já transitada em julgado. Vanessa, eu oriento para você o seguinte, abre o seu portal e vá, assim como todos os acadêmicos que estão me escutando, acadêmicas também, no encontro 15. Eu tô nele. Isso, logo no começo, você vai encontrar nas primeiras partes ali, uma conceituação dada da ação rescisória, e logo abaixo não, mas pelo menos uns 4 a 10 parágrafos para baixo ali, você vai visualizar a situação falando do porquê de ela não ser um recurso, porque um recurso, ele vai ter a utilização dentro da mesma ação, sendo certo que na ação rescisória há uma formação de um novo processo judicial. Então, no caso, não é um recurso justamente por esse motivo, porque não vai se tratar de um documento recursal sobre aquela ação que, inclusive, já se encontra transitado em julgado, tá? Ok, obrigado, professor. Professor. Pois não. Naquela questão que diz assim, a possibilidade de recurso na decisão de ação rescisória, dentro do encontro 15, eu vi aqui que está escrito assim, que não cabe a ação rescisória quando a decisão estiver baseado em texto legal da interpretação. Só um minutinho. Uhum. Deixa eu só ver onde eu tinha achado. Já que ela não iria caber, porque a ação rescisória ela não seria um recurso. Então, dentro dessa questão aqui, ela não vai caber? O que o novo CPC trouxe, que não tinha no antigo CPC, era justamente essa questão de eu poder discutir algo, mesmo que contrariasse uma súmula. Só que nós temos aí súmulas do STF, do STJ, e o CNJ, inclusive, enumera súmulas dos tribunais de justiça, dos 26 que nós temos aí nos estados.
e também temos a justiça no Distrito Federal, mas sem prejuízo, quando ferir súmula, não se admite a ação rescisória. Então, se eu busco uma ação rescisória, mas a minha pretensão ela vai de encontro a uma súmula, então aí não vai ser cabível segundo o entendimento do novo CPC. O antigo CPC não tinha essa previsão, não fazia essa previsão. O novo CPC, falo novo porque é o recente, né? Ele traz essa previsão. Então é isso, a ação rescisória não vai poder ser proposta se estiver contrariando uma súmula dos nossos tribunais, repetitivos, etc. É nesse parâmetro aí que a gente acaba analisando a impossibilidade de uma ação rescisória. E também ela não vai caber também nas decisões dessa ação. O sentido é o seguinte: se eu não posso propor uma ação rescisória, os efeitos da sentença que já estavam sendo produzidos continuam tendo sua natural produção. Então, imagine que existe uma sentença transitada em julgado e eu não posso me valer da ação rescisória. O que vai acontecer então, professor? É isso mesmo. A sentença transitada em julgada continua tendo os efeitos de uma sentença transitada em julgada. Professor, mas supondo no caso, houve sentença, houve o pagamento, e daí a partir de 2 anos, entra com a ação rescisória. Esse pagamento, ele não vai ter um estorno, né? Mas é óbvio que vai. É óbvio. Não tem como a pessoa ser prejudicada se, de repente, ocorreu uma reforma na ação rescisória. Não, eu paguei 100 mil. Eu fui condenado. Encontrei uma prova que não tinha acesso a ela, não tinha conhecimento a respeito, etc. E aí, depois disso, daí eu não vou ter o direito de ter ressarcido o valor de 100 mil reais que eu fui obrigado a pagar por conta da condenação que eu tive em meu desfavor? Professor, Pois não? a respeito do prazo, que a pergunta é para ele ser exposto, existe um prazo? Sim, qual é? O que eu encontrei no site do jus.com, o prazo para procuração rescisória é de 2 anos, possuindo natureza decadencial de 5 anos da descoberta de prova nova contados da última decisão. É isso mesmo? Sim, aí até na sala de aula hoje foi colocada essa questão de haver até a possibilidade de ser um prazo a maior quando tratarmos de documentos encontrados posteriormente, tá? Tá bom? A pergunta que foi me feita agora, desculpe, que eu falei que eu teria direito ao estorno, como que foi a pergunta? Só para ver se eu respondi de forma correta, fazendo favor? Respondeu sim, professor. É a Meiriane que fez, porque assim, eu cumpri esse pagamento, né? Tendo em vista que decorreu 2 anos, normalmente a pessoa que recebeu, ela não está suposta. Repara que ele não está. A gente aguarda. Eita, que eu acho que a visita chegou. Exatamente. Probleminhas que acontecem quando tem aula online. Mas, assim, porque normalmente a pessoa acaba usufruindo desse valor para pagar alguma coisa, né? Então, ela tendo essa outra decisão, ela vai ter que dispor desse valor de encontrar de algum meio para devolver esse dinheiro. Mas o senhor explicou certinho, eu entendi. Porque, assim, vamos supor que não tenha chegado à fase do pagamento ainda. Contra mim tinha sido constituído um título executivo judicial. Com a ação rescisória foi desconstituído contra mim esse título executivo judicial. Se eu não fiz o pagamento até então, beleza, eu simplesmente não pago. Mas se por um acaso já tivessem chegado no meu patrimônio e tivesse no futuro, com a ação rescisória, sido desconstituído esse direito em face de mim, então eu falar que eu não tenho direito a aquele dinheiro nem que seja pela natureza de uma nova sentença que foi formada ali. Professor, acionados podem ser aplicados. Pois não? Esse dinheiro ele tem que ser devolvido em até quanto tempo?
Na verdade, o que eu quero dizer é assim, o direito, ele foi falado, ele foi expresso, ele foi por sentença transitada e julgado reconhecido. Nós temos diversos tipos de sentenças. Nós temos sentenças declaratórias, nós temos sentenças constitutivas, por exemplo, o dano moral, ela constitui. O dano moral, inclusive, passa a ter os efeitos do cumprimento de sentença a partir da data da intimação da sentença. Nós temos ações de várias sentenças de várias naturezas, ok? Então, na ação rescisória, eu também posso me valer, como ela se trata de uma ação de conhecimento, só que é uma ação de impugnação, é uma ação autônoma de impugnação, embora seja uma ação de conhecimento, vai depender do tipo de sentença, qual é a natureza da sentença que eu tenho, é declaratória, é constitutiva, etc. Então, dentro dessa realidade é que a gente vai ver qual será o resultado dessa decisão tida pelo tribunal. Imaginando que foi uma ação que contra mim me gerou uma obrigação de indenizar, eu, quando busco uma ação rescisória, eu busco o reconhecimento do contrário, de que não seja reconhecido em minha face o dever de indenizar uma pessoa. E imaginando que nessa ação rescisória isso venha a ser reconhecido, veja, foi reconhecido que eu não era devedor daquele valor, daquele dinheiro. Se por um acaso eu cheguei a efetuar o pagamento desse valor, obviamente esse valor tem que me ser restituído imediatamente. Não tenho questão de falar qual que é o prazo, etc. É um dinheiro que diz o devido processo legal que ninguém será privado de sua liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. Então não faria sentido ele ter saído do meu bolso, já que o devido processo legal, na verdade, acabou fazendo surgir um ilícito por meio de uma sentença. A gente vai começar para quem não... Obrigado, Carlos. Para quem não terminou aí as respostas, termine no intervalo, que nós vamos começar o segundo período já com as respostas das perguntas que eu passei. Caso algum acadêmico queira fazer uma nova pergunta, inclusive dentre essas que eu não coloquei, faça essa nova pergunta durante a aula e aí a gente coloca as respostas também no segundo período. Muito obrigado a todos. Eu vou interromper a aula aqui, a gravação pelo menos, tá? Professor, Pois não, como é que consegue seu número do WhatsApp, por gentileza?